Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, jovens, aqui é o Eduardo Henrique e hoje nós vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na nossa revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, e hoje nós estudaremos a condição dos gentios sem Deus. Antes de iniciarmos, eu quero deixar um recado que vocês já estão mais do que acostumados. Tem-se na descrição desse presente vídeo um material complementar que lhe servirá de apoio de estudo para análise desta presente lição. Não esqueça de se inscrever nesse canal, de compartilhar o conteúdo para que outra pessoa também possa estudar esta lição e será abençoada por Deus. Pois bem, vamos para a nossa lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo se encontra na Epístola Paulina aos Efésios, capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática, outrora sem Deus por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A leitura bíblica em classe, o texto bíblico desta lição 6, se encontra em dois livros, em duas cartas. A carta aos Efésios, esta epístola que nós estamos estudando nesta presente lição, capítulo 2, versículo 11 e 12, e também depois Romanos, capítulo 4, versículos 12 ao 14. Realize agora no local onde você está estudando essa presente lição, assistindo esta aula, a leitura de Efésios 2, versículos 11 e 12, Romanos 4, versículo 12 e 14, que são os enfoques principais desta lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Vamos então para a nossa parte introdutória desta presente lição. Nesta lição nós vamos falar um pouco da condição dos gentios. Nós viemos falando nas lições anteriores acerca do que Cristo nos proporcionou, as mudanças que Cristo ocasionou em nós, através do seu projeto de salvação, do plano salvífico de Deus, antes mesmo da fundação do mundo arquitetado, e quais os impactos, os efeitos que isso ocasionou em nossa vida. Hoje nós vamos falar especificamente da condição dos gentios, nós sem Deus, antes de Cristo efetuar por nós a expiação dos nossos pecados. Pois bem, vamos para a nossa parte introdutória desta lição. Na lição passada, nós falamos acerca da antiga condição do gênero humano, estando moral e espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás e também sob o domínio do pecado. Mas a graça de Deus, esta graça nos vivificou, nos colocou em uma nova condição, nos libertou do jugo de Satanás e agora nós somos livres e reconciliados com Deus. E seguindo esse mesmo assunto, nessa presente lição, nós continuaremos falando acerca dessa nossa antiga condição e antiga natureza do gênero humano, mas tratando especificamente dos gentios, de nós, todos aqueles não-judeus que outrora estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e também sem esperança e sem Deus no mundo. Assuntos como circuncisão, como a separação de Israel serão pautados nesta lição a fim de exemplificar esta antiga condição dos indivíduos gentílicos estando sem Deus. O nosso primeiro tópico desta lição tem a temática chamados incircuncisão. Este tópico subdivide-se em 4 subtópicos e nós vamos falar acerca da circuncisão, desde sua definição a sua aplicação espiritual, a circuncisão nos tempos atuais e a condição dos gentios, tudo isso nesse primeiro tópico. Vamos lá então. O primeiro subtópico diz o conceito de circuncisão. Então nós vamos conceituar, definir este ato, a circuncisão. O que seria então essa circuncisão? Antes de Cristo, além de ser caracterizado como um povo sem Deus, os gentios eles também eram considerados com este nome, incircuncisos. Com isso totalmente desprezado pelos judeus. Mas para compreendermos este ato que tornava o povo gentílico desprezível aos olhos dos judeus, é importante conceituá-lo.
A circuncisão nada mais é que a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, fato que ocorria no 8º dia de vida, claro, tratando-se de uma criança israelita ou então estrangeiros comprados a dinheiro. Este ato cirúrgico, esta retirada do prepúcio do órgão sexual masculino ao 8º dia, teve início em Gênesis 17, quando Deus ele reafirma o concerto que ele havia feito com Abraão e outorga esta exigência, que tinha a finalidade de sinalizar o objetivo de diferenciar os judeus dos demais povos. Era um sinal e um selo do concerto que Deus estava estabelecendo com Abraão, e não somente com Abraão, mas também com toda a sua descendência, de terem o próprio Deus como seu Senhor e uma espécie também de recordação acerca de suas promessas, das promessas de Deus e também das obrigações pessoais, tanto no aspecto coletivo quanto individual dos judeus frente ao concerto que havia sido realizado. E como esta marca distinguia um partícipe do concerto de um não partícipe do concerto, aquele que não fosse circuncidado, aquele que não tivesse o prepúcio retirado do seu órgão sexual, tratando, é claro, de sexo masculino no 8º dia, era considerado excluído da aliança e chamado de incircunciso. Definindo então o conceito de circuncisão, no subtópico 2 nós vamos falar acerca do significado religioso da circuncisão. O ato da circuncisão, além de realizar essa marca, de diferenciar, de sinalizar, de tornar os judeus em evidência se comparado e equiparado aos demais povos, ele também apontava para a santificação. Israel, segundo disposto em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, fora escolhido por Deus como reino sacerdotal e povo santo, que estando em meio às nações depravadas, aquelas nações que viviam aquele declínio espiritual, envolvidas num declínio também moral, não somente espiritual, o povo israelita estando no meio destas nações depravadas, deveria se manter separado, deveria se manter em constante relacionamento com Deus, se apartando dessas práticas que desagradavam a Deus. Eles deveriam estar continuamente se santificando, e a circuncisão, além de sinalizar e diferenciar Israel quanto aos demais povos, também era um dos símbolos desta aliança de Deus para com o seu povo, de purificação, de santificação, de que Israel deveria ter uma conduta diferente das demais nações, que mesmo que as demais nações estivessem fazendo coisas que desagradavam a Deus, Israel era um povo escolhido, Israel era um reino sacerdotal, então a conduta, a postura, o ato deles perante Deus, o relacionamento deles com Deus deveria ser de santificação, de separação do pecado, de entrega total ao Senhor. E o terceiro subtópico fala acerca da circuncisão do coração. Então nós vimos que a circuncisão era essa remoção do prepúcio do órgão sexual masculino ao 8º dia de vida, era feito com pedras, era um ato cirúrgico. E ela também apontava, além de sinalizar e diferenciar Israel das demais nações, ela também apontava para a santificação, de que Israel era um povo escolhido por Deus e deveria ter uma conduta equiparada a essa escolha e este relacionamento que Deus pretendia e tinha com eles. Mas agora, nesse subtópico 3, nós vamos falar acerca da circuncisão à luz do Novo Testamento. No subtópico 3 e 4, nós vamos falar da circuncisão do coração e também trazer a circuncisão sob a ótica da Nova Aliança. No período neotestamentário e no Novo Testamento, a circuncisão ela teve uma maneira mais incisiva, de uma vertente mais exclusiva e não inclusiva. Os judeus não se assentavam para fazer uma refeição junto dos gentios não circuncidados. E mediante isto, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, atesta que o sinal dos judeus era meramente físico, proveniente de mãos humanas, e que o sentido espiritual da circuncisão deveria ter um destaque. Ou seja, a verdadeira circuncisão não é aquela que remove o prepúcio do órgão sexual masculino, não é esta. Mas a circuncisão verdadeira é a circuncisão do coração, em que o pecado e seu domínio sobre nós, em nossa condição anterior, são cortados. Em Cristo, nem circuncisão, tampouco incircuncisão tem virtude alguma, mas o sinal que nos diferenciará e nos distinguirá como propriedade exclusiva de Deus, como pertencentes a Deus, é ser uma nova criatura. Ou seja,
Sob a ótica dos judeus no Novo Testamento, a circuncisão acabou tendo uma visão um pouco mais exclusiva do que inclusiva. Eles utilizavam a circuncisão para excluir um grupo de pessoas. Eles utilizavam a circuncisão para excluir algumas pessoas e diferenciá-las não no sentido espiritual dos judeus para os demais povos, mas sim excluí-las do convívio. Eles não se sentavam para se alimentar com essas pessoas, eles evitavam completamente as pessoas que eram tidas por eles como incircuncisos. Mas não é esta a vertente que Deus queria determinar para este ato cirúrgico. Não era a circuncisão feita por mãos humanas, não era a remoção do prepúcio no 8º dia de vida, mas a circuncisão que tem valia é a circuncisão do coração, que tem uma vertente inclusiva, que não separa um povo do outro povo como os judeus e os fariseus faziam, esta religiosidade farisaica, mas é aquela circuncisão do coração, em que o pecado e o domínio de Satanás sobre nós, em nossa antiga condição, são totalmente cortados. Então, esta de ser uma nova criatura é a circuncisão que tem valia, essa circuncisão do coração. Por fim, no quarto e último subtópico, nós vamos falar ainda da circuncisão sob a ótica neotestamentária. Percebe-se que esta mudança no entendimento acerca da circuncisão, sob a ótica, o direcionamento espiritual do apóstolo Paulo, em um contexto de muita dissensão e discussões relacionadas a este dado assunto, judeus e gentios, por um extenso e longo período de tempo, eles debateram acerca desses assuntos, levando até o concílio em Jerusalém, até que finalmente o início de um consenso começou a ser propagado. A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e nós não confiamos na carne. Leia Filipenses capítulo 3, versículo 3. Ao passo que na antiga aliança a circuncisão ela é abrangida no sentido espiritual e carnal, na nova aliança ela é super valorizada espiritualmente. É a circuncisão do coração, em que o mal e o pecado são cortados. Nós vemos que a circuncisão era algo que era muito debatido no contexto da escrita das epístolas paulinas. Os judeus e os gentios travavam muitos debates, muitos atritos, muitos conflitos acerca desta temática. Até um concílio em Jerusalém foi efetuado. E houve então, a partir daquele dado momento, o início de um consenso acerca deste tema, acerca da visão espiritual que eles deviam ter acerca da circuncisão. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela tem uma aplicação, um aspecto espiritual e carnal, mas na ótica neotestamentária, apenas o aspecto espiritual é supravalorizado. Nós não podemos olhar a circuncisão como esse ato cirúrgico que removia o prepúcio e separar e distinguir pessoas por não efetuar este ato, pois todos esses atos foram tidos a sua obrigatoriedade cancelados com o ato de Cristo na cruz do Calvário. Mas sim, nós devemos nos atentar para a circuncisão do coração. Nós devemos ter os nossos corações circuncidados, cortando todo mal, todo pecado, porque nós estamos numa nova condição, uma nova condição com Cristo. Vamos então para o nosso segundo tópico desta presente lição. Lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, estranhos ao concerto da promessa. O primeiro subtópico fala uma vida sem Cristo. No tópico anterior nós falamos da antiga condição dos gentios. Nós falamos acerca da circuncisão. Nós definimos, conceituamos a circuncisão, falamos sobre ela sob a ótica do Antigo Testamento, da Nova Aliança, do Novo Testamento, qual é a circuncisão que tem valia e como esta ótica deturpada dos fariseus, dos judeus rente à circuncisão, acabava excluindo os gentios do convívio social e também sob esta ótica deturpada e equivocada destes, acabava excluindo os gentios, os povos gentílicos das bênçãos espirituais do Senhor. Mas a circuncisão que tem valia é a circuncisão do coração. E neste segundo tópico, continuando esta linha de pensamento, nós vamos falar especificamente das condições que os gentios se encontravam antes de serem regenerados, antes de serem alcançados pela graça de Cristo. E o primeiro subtópico fala uma vida sem Cristo. Quando nós falamos acerca dessa condição anterior dos gentios, de estarem sem Deus, de estarem não partícipes das bênçãos espirituais,
nós estamos falando de uma vida sem Cristo. Não precisa ser tão longe. Quando nós falamos de uma vida sem Cristo, sem salvação, sem estar ao alcance de Cristo, nós falamos explicitamente, nitidamente de uma vida vazia, de uma vida que não agrada a Deus, de uma vida sem salvação, de uma vida que é rodeada e permeada de condutas que desagradam ao Senhor, uma vida vazia, uma vida obscura, presa no pecado, em condutas depravadas. Esta é a condição de todos aqueles que não estão em Cristo, todos aqueles que ainda não usufruíram do gozo da salvação. E quando nós falamos que os gentios estavam sem salvação, nós não falamos do alcance da salvação, mas sim da condição que eles se encontravam. A salvação está sob o alcance de todos aqueles que crerem e professarem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estes poderão provar e vivenciar o gozo da salvação. Aqueles que não estão em Cristo, vivem uma vida sem Cristo, vivem essa vida vazia, uma vida pecaminosa, presa no pecado, sob o domínio de Satanás, mas depois de serem regenerados, depois de nós sermos alcançados por Cristo, toda esta condição é alterada. Nós não estamos mais com uma vida vazia, mas nós temos uma vida preenchida pela presença de Deus. Nós temos Cristo conosco. Nós temos o privilégio da salvação e, como se não bastasse, ainda temos o privilégio de usufruir das bênçãos espirituais e também das bênçãos materiais que Deus concede aos seus fiéis, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós não estamos mais em uma vida sem Cristo. Nós vivemos em Cristo, através de Cristo, por intermédio da graça que fora sobre nós derramado. E o subtópico 2 vai falar separados da comunidade de Israel. Como se não bastasse, tendo uma vida vazia, sem Cristo, uma vida com condutas depravadas que não glorificam a Deus, sem um propósito bem estipulado, os gentios eles também encontravam-se na sua antiga condição, também separados da comunidade de Israel. E quando nós falamos separados da comunidade de Israel, nós falamos que eles estavam díspares, que eles estavam distantes da aliança que Deus estabelecera com Abraão e toda a sua descendência. Sendo assim, os gentios, sob esta ótica de estarem separados da comunidade de Israel, olhando assim, eles nunca poderiam ser alcançados pelas bênçãos de Deus, pois eles estavam numa condição concreta, sem saída, sem escapatória, sem resgate. Mas não, apesar de Israel ser o povo escolhido pelo Senhor como seu, antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já havia determinado o momento e o intermediário que conectaria, que faria esse anelo entre os gentios e as promessas de Deus, também com a aliança, esta nova aliança. E isso foi feito por Cristo. Deu uma verificada na lição 5 que nós falamos acerca disso. Através dele, os gentios foram inseridos na descendência de Abraão, pois todos aqueles que são de Cristo são herdeiros da promessa. Ou seja, mesmo não integrando a comunidade israelita, mesmo estando separados da comunidade de Israel, os gentios eles só precisavam compreender e esperar o tempo em que a sua história através de Cristo teria um direcionamento nítido, voltado não para a morte eterna, mas sim para a vida eterna. Então, quando nós vemos os gentios sob esta ótica de estarem separados da comunidade de Israel, nós precisamos entender que Deus já havia preparado um tempo oportuno para que eles fossem conectados com as bênçãos de Deus que ele estabeleceu nesta aliança com Abraão e sua descendência. Os gentios nunca seriam negligenciados acerca deste dado assunto. E por fim, o terceiro e último subtópico desse tópico 2 fala alienados aos pactos das promessas. Com esta condição degradante dos gentios sem Cristo, naturalmente os mesmos se encontravam alienados a toda e qualquer promessa de Deus, voltada aos herdeiros. O pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, que reiteravam a promessa messiânica, eles eram completamente desconhecidos pelos gentios, que passaram a compreendê-lo unicamente após a regeneração, após eles estarem nesta nova condição. Quando eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, eles estavam completamente alienados aos pactos das promessas. Nós não conhecíamos, nós não tínhamos esse saber acerca do pacto abraâmico, do pacto mosaico e davídico, das bênçãos espirituais que Deus concede àqueles que estão nele, em Cristo. Uma vez regenerados, nós, gentios, passamos a viver em Cristo. Fomos inseridos nas promessas, sendo herdeiros e cordeiros com Cristo.
não mais estando alienados e dispersos, mas tendo um relacionamento com Deus e podendo usufruir de todos os privilégios que isto nos traz e nos oportuna a ter. Esta era a condição dos gentios, esta era a nossa condição antes da regeneração. Sem Cristo, uma vida vazia, uma vida alienada às promessas de Deus, desconhecendo todo e qualquer assunto que fazia referência a tais bênçãos, ao futuro que Deus tem determinado antes mesmo da fundação do mundo para aqueles que estão nele. Nós estávamos assim, mas através de Cristo, por intermédio dele, nós somos inseridos, nós estamos nele e nós podemos usufruir de todas as bênçãos que ele concede. Vamos então para o nosso tópico 3 dessa lição, o último tópico da presente lição, já encerrando. Sem esperança e sem Deus. Ele subdivide-se em 2 subtópicos e o primeiro deles é desprovidos de esperança. Neste subtópico nós vamos falar ainda do versículo 12 do capítulo 2 da Epístola do Apóstolo Paulo, direcionada aos crentes de Éfeso, à igreja de Éfeso e também das cidades circunvizinhas. Neste trecho, o apóstolo Paulo ele continua a classificar a situação dos gentios, que antes da regeneração estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados e alienados das promessas e viviam desprovidos de esperança e também sem Deus no mundo. Nós vamos encontrar então neste tópico 3 mais 2 classificações que norteavam a situação gentílica antes da regeneração. Desprovidos de esperança. Essa esperança ela traz o sentido de confiança nas promessas divinas. Como a filosofia grega descartava a possibilidade de uma vida extra-túmulo, além do túmulo, os gentios eram desprovidos de qualquer esperança, pois tampouco acreditavam na promessa da salvação. Pelo contrário, eles a ignoravam. Então, como essa filosofia grega trazia essa concepção de não ter uma vida além do túmulo, extra-túmulo, os gentios eles se encontravam sem perspectiva qualquer, sem esperança qualquer. E viver sem esperança é viver sem razões para viver. A esperança ela é a âncora da nossa alma. Quem não tem do que esperar, acaba tendo uma vida permeada de medos, incertezas dominantes, uma vida que não tem paz, já aqueles que esperam nas promessas de Deus não se deixa dominar pelo medo e pelas incertezas, mas acaba confiando na glória do porvir e nas bênçãos espirituais de Deus para conosco. Acaba sendo até um tanto que repetitivo falar acerca das bênçãos espirituais, mas isto é o que norteia a classificação daqueles que estão sem Cristo. Aqueles que vivem uma vida sem Cristo, separados e alienados à promessa, acaba tendo uma vida desprovida de esperança, acaba tendo uma vida simplesmente, meramente passageira e sem propósito. Não ter esperança é não ter razões e motivos para viver. A esperança move a nossa vida, move o nosso ser. E quando nós esperamos em Deus e temos Deus como a nossa esperança, mesmo rodeado de situações negativas e complicadas, como a qual estamos vivenciando, nós temos certeza e total confiança no que nos espera, na glória do porvir, no que Deus tem preparado para conosco. Mas aqueles que não têm essa esperança em Deus, acabam tendo uma vida vaga, acabam tendo uma vida vazia, uma vida sem perspectiva, uma vida que não tem um anseio, não tem uma garantia de um futuro melhor. E o segundo e último subtópico, sem Deus no mundo. Os gentios sem Cristo, alienados à promessa, separados da comunidade de Israel, sem esperança e também sem Deus no mundo. Essa expressão sem Deus no mundo pode ser melhor colocada como sem o Deus soberano ao mundo. Os gentios criam em múltiplas divindades, eram idólatras, eram politeístas, adoravam e adoram muitos deuses, distante do verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Essa condição só foi alterada, pois o Deus soberano ao mundo, ele fez questão de comunicar-se conosco, a fim de efetuar os seus desígnios. Então, quando nós falamos sem Deus no mundo, nós estamos falando que os gentios se encontram sem o Deus soberano ao mundo, mas não porque Deus negligenciou o contato. Na verdade, Deus ele deseja se reconciliar com todos, mas, infelizmente, a negligência parte dos gentios, parte das pessoas que acabam não aceitando e tendo fé em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Os gentios anteriormente, em sua antiga condição, eram politeístas, eram idólatras,
adoravam muitos outros deuses e estavam muito distantes do verdadeiro e único Deus, o Deus de Israel, o Deus que o proporcionou o privilégio e o gozo da salvação. Por fim, então, vamos para a nossa conclusão. Percebe-se as desvantagens e as perdas que os gentios, nós, enfrentávamos antes da regeneração. Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos distantes das promessas, sem o Deus soberano ao mundo, desprovidos de esperança, tidos como incircuncisos, excluídos da aliança com Deus, e por aí vai tantas outras classificações. Mas um dia o amor dele, de Cristo, se manifestou em nós, circuncidou os nossos corações, nos redimiu, nos deu uma esperança, confiou-nos as suas promessas e também as suas bênçãos espirituais. Somente o amor de Deus, que excede todo entendimento, pode fazer isto. Não há como deixar de adorá-lo. Temos de prestar nosso tributo, nossa gratidão, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos distantes, até que seu amor nos encontrou. Vamos glorificar esse Deus por tudo que Ele proporciona e faz para conosco. Deus abençoe, uma ótima semana. Te vejo semana que vem, na lição de número 7, a nossa lição Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Deus te abençoe, uma ótima semana.